Você vai ouvir agora uma mensagem da Igreja Presbiteriana de Taubaté, São Paulo. Deus o abençoe. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar aos saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Aprendendo a tratar nossos conflitos. A flexibilidade. O céu estava escuro, um grande temporal se aproximava da fazenda. O sol havia escondido seu rosto por trás das montanhas. No horizonte, nuvens pesadas e escuras anunciavam que aquela tempestade seria realmente grande. De repente, os ventos começaram a soprar com grande fúria. As copas das árvores esvoaçavam suas folhas com as fortes rajadas de vento. Os relâmpagos luzidos riscavam o céu e os trovões ribombavam ensurdecedores, fazendo estremecer a terra. O dia virou noite em apenas uns poucos segundos. As cortinas da luz se fecharam e as comportas do céu se abriram. Torrentes caudalosas se abriram sobre a terra. As enxurradas desciam das encostas, formando ribeiros de águas e inundando os vales. Passada a tormenta, uma criança assustada e curiosa chegou à varanda da casa da sede da fazenda e observou, surpresa, que alguns eucaliptos, frondosos e altos, que adornavam a entrada da fazenda, estavam caídos no chão. Continuou correndo seus olhos pela paisagem e notou que alguns finos bambus que cresciam numa pequena touceira estavam intactos, como se a tempestade sequer os tivesse tocado. Sua mente infantil agitou-se. Mas como? Imediatamente correu à procura do seu avô e, puxando-o pela mão, arrastou-o até a varanda. Confuso, foi logo perguntando: Vovô, como o senhor explica que as grandes árvores caíram com a chuva e aquele pé de bambu tão fininho ficou em pé? O avô, feliz pela curiosidade da criança, e após alguns instantes de silêncio e reflexão, respondeu: Você sempre ficou impressionado com a altura e resistência daqueles belos eucaliptos, mas nunca prestou muita atenção para o bambu. Saiba que o bambu também é bastante resistente. Embora mais fino que o eucalipto, ele faz uma coisa que as grandes árvores não podem fazer. O bambu é flexível, por isso não quebrou. O bambu se curvou diante da tempestade e por isso ficou de pé. O eucalipto é mais forte, mas caiu porque é incapaz de se curvar diante da força dos ventos. Hoje, irmãos, estamos no nosso penúltimo sermão da série, aprendendo a tratar nossos conflitos. Desafiamos você várias vezes. Quem nunca participou de uma boa briga, que atire a primeira pedra. Quem nunca participou de uma boa briga? Quem nunca teve problemas de relacionamento? Quem nunca se envolveu em conflitos, discussões e discórdias? Por favor, atire a primeira pedra. Quem, irmãos? Mesmo sem querer. Quem, irmãos?
Já mencionamos várias vezes que os conflitos podem ser positivos ou negativos, e que um problema de relacionamento em si não significa, preste atenção, não significa o fim do amor, nem tampouco a incompatibilidade com a arte de amar. Pelo contrário, aliás, na minha opinião, muito pelo contrário, nas dificuldades, nos problemas, o verdadeiro amor é aperfeiçoado. Em nossa mensagem anterior, procuramos deixar claro que ao entendermos que precisamos aprender a tratar nossos conflitos de maneira bíblica, objetiva e madura, eles podem sim, os conflitos, tornar-se uma porta de bênção para meu casamento, uma porta de bênção para meu relacionamento com os amigos, uma porta de bênção para uma melhor comunicação com os meus filhos e também para a nossa vida comunitária como igreja. Mas como, pastor? Pedindo a Deus que transforme nosso caráter, como já falamos. Pedindo a Deus que as virtudes de Cristo se manifestem em nós. Mas como? Mudando aquilo que em nós não corresponde aos frutos do Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Também discutimos como a tolerância é uma virtude essencial aos que querem que os problemas de relacionamento transformem-se em sementes de bênção. Isso é uma coisa importantíssima de você não esquecer. Os relacionamentos, eles precisam da bênção de Deus. E Deus dá as suas bênçãos em forma de sementes. O que você tem que fazer com uma semente? Tem que plantar, não é? Deus abençoa os nossos relacionamentos em forma de sementes. E nos dá, pelo Espírito Santo, a virtude da tolerância. Muitas pessoas sufocam essas sementes por causa do pecado. E por isso, seus relacionamentos são sempre tensos. Nunca se fortalecem, nunca amadurecem, carecem de água, carecem de oxigênio. Minha tristeza, vivemos num tempo onde nos tornamos tão intolerantes que desconfiamos da palavra tolerância. Hoje, vamos falar sobre a flexibilidade, uma segunda virtude indispensável aos cristãos nos momentos de crise nos relacionamentos. E que também é uma bênção de Deus para enfrentarmos nossos problemas de convivência com o próximo. E aqui, irmãos, permitam-me um parêntese. Às vezes, eu tenho a sensação que há pessoas que não acreditam que os problemas são sementes de bênção. Eu quero dizer uma coisa para você. As maiores bênçãos que eu recebi na minha vida foi chorando. As maiores e mais profundas experiências da minha vida foram quando as coisas da minha vida não estavam boas. É uma pena, mas há entre nós pessoas que não acreditam que os problemas sejam sementes de bênção. Às vezes, tenho a impressão que algumas pessoas não acreditam que um conflito é, sim, uma excelente oportunidade para Deus transformar o nosso caráter. Quem sabe, a causa de você viver em conflitos constantes em seus relacionamentos não seja exatamente esta. Você não acredita que isto pode mudar a sua vida para melhor. Você, ao não crer, não abre o coração para Deus operar as mudanças necessárias na sua vida. Por isso, irmãos, eu preciso novamente fazer as perguntas.
Porque na igreja a gente ouve bastante coisa, não é? Mas a questão na área dos relacionamentos, diante da presença de Deus, se você quer, de fato, relacionamentos abençoados por Deus, há uma pergunta que precisa ser feita. Você está disposto a mudar? Não, pastor, eu não estou não. Quem precisa mudar é aquela megera. O que você veio fazer aqui? Gosta do coral? Gosta do pastor? Você quer a bênção de Deus repousando sobre os seus relacionamentos, seu casamento, sua vida em família? Você quer isso, filho? É isso, irmã, que você deseja? A pergunta então é: você está disposto ou disposta a mudar? Quando eu leio a minha Bíblia, o único que não muda chama-se Deus. Tem alguém aqui? Não. A quarta pessoa da Trindade veio? Porque às vezes eu tenho a sensação que algumas pessoas se acham assim, donas de toda a verdade, sem nenhuma necessidade de flexibilizar, sem nenhuma necessidade de mudar. Por quê? Porque são perfeitas. O único que não muda, quando leio a minha Bíblia, chama-se Jeová. Você quer aprender a tirar dos conflitos uma bênção especial para a sua vida? Então, você precisa mudar. Então, você precisa com paciência receber algumas sementes de flexibilidade. Porque um conflito, irmãos, é uma excelente oportunidade para o exercício da flexibilidade. Muitos problemas são resolvidos quando as partes envolvidas estão dispostas a temperar a vida com uma pitada de flexibilidade. O contrário também é verdade. Muitos problemas não são resolvidos porque as partes não estão dispostas a temperar a situação com uma pitada de flexibilidade. Se compararmos os conflitos a uma tempestade, entenderemos que os eucaliptos quebram porque são rígidos e inflexíveis. Já os bambus, que também sofrem com as tempestades, permanecem em pé, porque o sábio Criador lhes dotou de uma natureza capaz de fazer pequenas inclinações. Porque eu estou ficando um pouco cansado, porque o protestantismo do nosso tempo, ele só pergunta se a pessoa quer bênção, né? Eu vou fazer uma pergunta antes, se você quer a bênção nos seus relacionamentos. Antes, você está disposto a mudar? Essa vem antes de você quer a bênção de Deus no seu relacionamento? E aqui, uma questão muito séria precisa ser introduzida de maneira bastante cautelosa. Em nome de Jesus, eu sei diante de quem eu estou. Uma questão precisa ser introduzida de maneira bastante cautelosa, mas direta. Se, de cara, você já está com dificuldades em ouvir um sermão com o tema flexibilidade, se logo de partida, logo de início, você se nega a fazer pequenas inclinações para resolver um conflito, então temos duas hipóteses. Há, na história da sua vida, marcas que precisam ser curadas pela graça. É uma pena, mas é a mais pura realidade. Uma educação familiar ou religiosa, rígida e sufocante, semeia mais eucaliptos do que bambus. A boa notícia, irmãos, é que esta graça está disponível em Cristo. A segunda hipótese: se você nem de vez em quando é capaz de fazer concessões conscientes para resolver um problema de relacionamento e sempre conclui que fazer concessões é uma coisa que não vale a pena, na verdade, o que você está dizendo que não vale a pena é o relacionamento. Em outras palavras, se uma amizade não vale engolir um sapo, se uma amizade não vale a concessão de nada, você está dizendo que é a amizade que não vale nada. Você me entendeu? Meu mestre e amigo, reverendo Uzias Mendes, desde o meu primeiro ano de seminário,
Desde o meu primeiro ano de seminário dizia: Cláudio, ser pastor é desenvolver a arte de engolir sapo. Olha como eu estou gordinho. Não me acho pastor ainda não. Na Lagoa tem alguns ainda. Um psiquiatra paulistano, falando sobre o casamento, disse certa vez: se você brigou mais de 10 vezes com o seu cônjuge sobre o mesmo assunto, ou o assunto não vale a briga, ou o seu casamento não vale a briga. Entendeu? Se você não é capaz de fazer concessões conscientes, se você não é capaz de fazer pequenas inclinações em nome da irmandade, do vínculo, do afeto, o que você está dizendo é que o vínculo, o afeto e a irmandade não valem nada. É por isso que os eucaliptos quebram. Nós, os cristãos, afirmamos que quando a Bíblia diz: ó quão bom e quão suave é que vivam unidos os irmãos, a Bíblia está dizendo a verdade. Nós, os cristãos, lemos o Senhor Jesus Cristo ensinar: não, Pedro, eu não te digo perdoe 7 vezes, Pedro, eu te digo até 70 vezes 7. Nós, os cristãos, afirmamos: Senhor, 490 sapos eu quero engolir, se essa for a tua vontade. Nós, os cristãos, afirmamos que a comunhão vale a pena, mas ela é uma semente, mas ela, a comunhão, é uma construção árdua, que passa, irmãos, pela transformação do nosso caráter, que passa, irmãos, por aprendermos a tratar nossos conflitos, levando em consideração os frutos do Espírito Santo, que leva em consideração a possibilidade de sermos flexíveis como os bambus. Ouça as palavras do pastor norte-americano Charles Seal. Abre aspas. A mensagem óbvia da Escritura é que há maneiras mais funcionais e positivas de resolvermos nossos problemas. A solução de conflitos é coerente com a verdade bíblica e nos ensina que é possível resolver conflitos de maneira construtiva. Ouça as santas palavras da Escritura. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros mutuamente, assim como o Senhor perdoou, perdoai vós também. Acima de tudo isto, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Colossenses 3, 12 a 14. Eu quero isso na minha vida, irmãos. Você quer? Porque algumas pessoas querem só dos outros para consigo. Algumas pessoas querem isso aqui, mas querem que o seu cônjuge cumpra isso aqui. Mas querem que o seu pastor cumpra isso aqui. Querem, mas querem dos outros para com eles. Eu quero isso aqui na minha vida para com os outros. E você, irmão? Você quer isso na sua vida? Deus vai dar. Mas, pastor, o que é esse negócio aí, flexibilidade? Vamos pensar em algumas definições. Algumas. É aquilo que por sua maleabilidade é útil para variadas aplicações. Na psicologia, a flexibilidade também é tratada como uma qualidade das pessoas saudáveis emocionalmente. Crianças que foram educadas de maneira rígida tendem a tornar-se adultos inflexíveis, com muita dificuldade de organizar relacionamentos normais e aceitar pessoas diferentes.
são marcadas por maior tendência à depressão e maior tendência a quebras abruptas de relacionamento. Sabe aquele cara que casou 5 vezes? Por mais azarado que esse cara seja, o problema não está nas mulheres. Maior tendência à depressão e maior tendência a quebras abruptas de relacionamento. Com relação ao desenvolvimento da inteligência, crianças que foram educadas de maneira rígida demonstram muita dificuldade em raciocinar sobre coisas que exigem mais de uma resposta, ou seja, ficam muito incomodadas, eu diria até irritadas com as palavras talvez, depende, mudança, relativo e não sei. Os rígidos só pensam em certo e errado. Talvez traz desconforto. Os rígidos só pensam em preto e branco. Cinza é uma cor que não existe. Só com grande sofrimento emocional, a pessoa inflexível pronuncia as palavras não sei. E com maior sofrimento emocional ainda, ela pronuncia as palavras eu estava errado. É um parto para as pessoas rígidas dizerem essas palavras. Tais pessoas são facilmente identificáveis em seu comportamento. Sempre batem de frente, caracterizam-se pela facilidade com que jogam lenha na fogueira, são os primeiros a chutar o pau do circo, e numa discussão suas palavras trazem muito desconforto. Para os rígidos, temperos suaves não têm gosto. Quanto mais pimenta, melhor no olho do outro. A maleabilidade não está em suas metas de aprendizagem para a vida. O Dr. Donald Winnicott, famoso médico inglês, dizia: os loucos são incapazes de flexibilizar. Voltando à parábola do bambu, ela é uma metáfora da nossa vida. Ela é uma metáfora do nosso caráter. O reverendo Hernandes Dias Lopes, pastor presbiteriano, diz: o bambu tem uma capacidade extraordinária de se curvar sob tempestade. Embora resistente e forte, é maleável. Por curvar-se, não quebra. Isso é um símbolo de quebrantamento espiritual. Quando eu falo em virtudes do caráter, eu estou falando de uma espiritualidade cristã, meus irmãos. Que não adianta você sair daqui convencido que está certo. Você não pode nada. Que não adianta você sair daqui convencido que a lógica ensina isso. Estas virtudes, só o Espírito Santo pode operar na nossa vida. Continua o reverendo Hernandes. Isso é um símbolo de quebrantamento espiritual. Existem árvores imponentes. Não é diferente com o ser humano. Muitas pessoas são como algumas árvores, imponentes e poderosas. Mas um dia, a tempestade chega. E quem quebra? Mas um dia a tempestade chega. O tombo é estrondoso. A queda é violenta. A tragédia avassaladora. Olhando para a questão do desenvolvimento da inteligência, eu não posso deixar de citar Jean Piaget, o maior estudioso do desenvolvimento infantil no século XX. Ele descobriu em suas pesquisas que um dos sinais do amadurecimento da inteligência humana é a flexibilidade. Uma inteligência infantil tem como característica, preste atenção,
Preste atenção. Uma inteligência infantil tem como característica a impossibilidade de pensar em várias hipóteses ao mesmo tempo e a impossibilidade, portanto, de se colocar no lugar do outro. A criança só pensa de um jeito, o seu jeito. E veja que nome interessante Piaget dá para esta característica infantil: egocentrismo. Essa característica infantil de só ter um jeito de pensar, da impossibilidade de se colocar no lugar do outro, Jean Piaget chamou de egocentrismo. Enquanto vamos amadurecendo ao longo dos anos, enquanto vamos amadurecendo neurológica e psicologicamente, vamos nos tornando capazes de pensar em várias coisas ao mesmo tempo. Resumindo, para a ciência, o raciocínio rígido é marca de infantilidade, ao passo que o raciocínio flexível é sinal de maturidade. Agora eu vou ser bem honesto com os irmãos. Na minha opinião, a ciência levou muitos anos para descobrir aquilo que eu aprendi na Bíblia com o princípio apostólico. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque quem opera a transformação do caráter, do pensamento e da inteligência na espiritualidade do crente é o Espírito Santo através da palavra de Deus. Há um momento em que nossos relacionamentos amadurecem, fruto do nosso amadurecimento pessoal. Deixamos de ser crianças birrentas, egocêntricas e passamos a nos comportar como adultos, que sabem entender as diferenças e aproveitar os conflitos como porta de bênção para a vida. Segundo Piaget, isto é inteligência. Segundo Paulo, isto é crescimento espiritual. Sabe por que tem tanta briga no seu casamento? Deixa de ser criança, rapaz. Quando é que você vai crescer, rapaz? Quando é que você vai incluir o outro no seu pensamento? Quando é que você vai ser capaz de colocar um pouquinho no lugar do outro? Quando? Acho que era o ano de 1972. Eu tinha por volta de uns 7 anos de idade. Uma experiência marcante mesmo, com esta coisa de flexibilizar o pensamento e ser mais bambu do que eucalipto. Papai me levou ao estádio do Pacaembu, junto com o meu irmão mais velho, para assistirmos Corinthians e Palmeiras. Chegamos cedo, sentamos, e primeiro entrou em campo o time do Palmeiras. Shorts branco, camisa verde bandeira, Ademir da Guia, Leivinha, Luiz Pereira, Leão, César Maluco. E o meu irmão mais velho começou a conversar com meu pai. Nossa, pai, como é linda esta camisa do Palmeiras. Eu fiquei assustado com aquilo, irmãos. E o papai respondeu: filho, e este Ademir da Guia, hein? Como joga bola. Para mim, aquilo soou muito estranho. Criança, eu fiquei ali ouvindo aquela conversa de elogios, aquela coisa impressionante, porque na minha mentezinha infantil, eu não conseguia entender uma coisa que meu pai e meu irmão mais velho, que já eram mais maduros, estavam fazendo, elogiando o inimigo. Na verdade, eles estavam falando da beleza do diferente. Eu acho que foi ali que eu comecei a perceber que os adultos pensam de maneira muito mais ampla. Que você pode torcer para um time e ainda achar a camisa do arquirrival bonita. Você pode gostar do Rivelino, mas pode admirar também o Ademir da Guia. Qual o problema? Este, para mim, é um dos maiores problemas nos relacionamentos humanos. A rigidez impede a pessoa de ver a beleza do diferente.
É por causa disso que temos alguns problemas na igreja. A imaturidade impede a pessoa de se colocar um pouquinho só no lugar do outro. A imaturidade é que impede isso. Quando você for capaz de perguntar como o outro sente, a maturidade está chegando. Talvez seja por isso que tantos divórcios aconteçam. É sem dúvida, na minha opinião, a inflexibilidade que causa tantos problemas no casamento. Ser tolerante, ser um pouco maleável, deixar de ser egocêntrico, pode salvar o seu casamento, pode salvar o seu relacionamento com o seu filho. Mas para isso, o Espírito Santo, irmão, tem que operar no nosso caráter. Eu quero, você quer? Fale com Deus acerca disso.